Pela fé que uma vez foi entregue aos santos, que nos vem por Jesus e nos seca o pranto. Pode os crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor. Pelo sangue vertido na cruz, pela fé que uma vez foi entregue aos santos, e nos vem por Jesus e nos seca o pranto. Pode os crentes sem ter nenhum espanto prosseguir nas pisadas do Senhor. Nas tristezas, nas lutas, na dor, recorriam ao caro Jesus. A vitória lhes dava o Senhor. Pelo sangue vertido na cruz. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É uma honra para mim, um privilégio muito grande poder ser testemunha do Senhor, poder contribuir para a edificação, para o crescimento de vidas no reino de Deus. Nós temos a oportunidade de termos o livro sagrado, a palavra de Deus à nossa disposição. E eu gostaria de compartilhar com você o Salmo 34 e o verso 7, que nos diz assim a palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa palavra ela é verdadeira, é real na vida de quem confia nela. Nós temos o privilégio de ver na nossa vida essa palavra se cumprir. Ainda muito jovem, 15 para os 16 anos, eu tive uma experiência que marcou a minha vida. E as experiências são para nós como pontes, para nos ajudar a atravessar trechos da nossa vida e chegarmos mais adiante. As experiências são alicerces, são para nós raízes. É importante nós crescermos em experiência com o nosso Deus. E na oportunidade, meus amados, eu vi bem de perto os anjos do Senhor trabalharem por nós em uma necessidade. Desde muito cedo aprendi a buscar a Deus em oração, estava sempre presente nos cultos de oração, nas vigílias, círculos de oração. Eu não gostava de perder a oportunidade. Sempre eu estava participando daqueles trabalhos. E ao retornar de uma vigília com alguns irmãos, em uma manhã de domingo, nós gostávamos muito de estarmos na vigília que acontecia do sábado para o domingo na nossa congregação. E quando não havia vigília na nossa congregação, nos bairros vizinhos aconteciam. E lembro-me que um grupo de jovens e alguns irmãos casados iam buscar o Senhor. Oh, tempo maravilhoso! Oh, experiência gloriosa a que nós obtemos nos pés de Jesus. Que investimento de incalculável valor é o tempo que nós depositamos nos pés do nosso Senhor Jesus. E
quando chegava a noite de vigília, se constituía para mim um motivo de muita alegria, porque eu gostava de aproveitar o tempo na presença do Senhor. E naquela ocasião nós fomos à vigília, passamos o período buscando a face do nosso Deus. Ao término, fomos para casa em um grupo grande, mas aí os irmãos foram se distribuindo nas proximidades das suas ruas, eles se dirigiam para as suas casas, e eu com mais 2 jovens seguimos mais adiante, porque morávamos mais distantes, eu com os meus 2 amigos. E de repente, naquela avenida, ainda muito cedo da manhã, tudo silêncio, deserto, não tinha trânsito de pessoas caminhando, só alguns veículos passando, e de repente passa por nós uma caminhonete lotada de homens, e eles passaram, lembro-me que gritando e dizendo alguns palavrões, mas nós com a nossa Bíblia, os 3 jovens, íamos caminhando em direção à nossa casa, após uma noite de vigília, uma noite de muita conexão com o céu. Estávamos ali renovados, afogueados, motivados pela presença do Senhor, diante de tudo aquilo que tínhamos recebido naqueles momentos de ligação com o céu. E não demos ouvidos às gritarias, os palavrões que aqueles homens disseram contra nós, e prosseguimos a nossa caminhada. E quando de repente aquele carro vem e para bem próximo a nós, e aqueles homens saltam daquela caminhonete e vêm ao nosso encontro, e como nós ficamos assustados, voltamos para correr, e eles também vieram correndo atrás de nós, e de repente nós dobramos em uma rua e nos deparamos com uma praça, e naquela praça eu lembro-me que tinha uma pedra muito grande, e eu e os meus 2 amigos, nós corremos e ficamos ali escondidos por trás daquela pedra, pedindo o livramento do Senhor, pedindo que Deus nos socorresse, nos livrasse, nos guardasse daqueles homens maus. E eles vieram em busca de nós e ficaram procurando, e nós ali buscando, clamando, pedindo socorro do alto, e eles procuravam, nós víamos ali por trás daquela pedra o movimento deles, eles procurando de um lado para o outro, e nós nos escondendo ali. E de repente, em meio àquele movimento, nós olhamos e vimos naquele local, naquela praça, 2 soldados com farda do exército, e eles conversavam, gesticulavam, e nós, quando vimos aqueles 2 homens, recobramos o nosso ânimo e tivemos coragem de sair de detrás daquela pedra e nos dirigimos em busca da proteção, da segurança deles. Só que, meus amados, numa distância de mais ou menos 8 a 10 metros, quando nós íamos nos aproximando, eles deram as costas para nós e seguiram em direção à nossa casa, à nossa rua. E nós acompanhamos. E durante todo aquele trajeto nós procuramos nos aproximar. Por mais que nós tentamos, não conseguimos. Ficamos sempre naquela distância de 8 a 10 metros. E interessante que naquele percurso que eles conversavam, gesticulavam, em um momento voltaram-se para nós, perguntaram o que estávamos fazendo ali, aquela hora tão cedo da manhã, 3 jovenzinhos na rua, nada. E seguiram na nossa frente e nós acompanhamos. E quando chegamos de frente à nossa casa, que nós olhamos, não enxergamos mais aqueles 2 soldados. Do nada eles desapareceram. E nós nos maravilhamos, ficamos muito alegres e percebemos
que aqueles 2 soldados, eles não eram da terra, que eles eram anjos que Deus mandou ao nosso encontro para nos livrar daquela hora difícil. E mais tarde nós contamos aos irmãos, e todos os irmãos da nossa congregação puderam constatar que verdadeiramente foram os anjos do Senhor que vieram para nos livrar em meio àquele perigo. Chegamos ao nosso destino, era como se estivéssemos sonhando. Glória a Deus. Aquele momento para nós, daquele trajeto de detrás daquela pedra até chegar à nossa casa, foi como se um sonho. E só quando aqueles 2 seres desapareceram foi que nós despertamos e constatamos que verdadeiramente foram os anjos que o Senhor mandou. Aqueles homens maus, eles que estavam procurando por nós, eles foram embora, e mais na frente encontraram uns feirantes que estavam lá com as suas mercadorias, e eles atacaram, roubaram, bateram, e foi grande o estrago. Nós soubemos daquela notícia logo mais, e nós ficamos a meditar: se aqueles homens tivessem nos atacado, o que teriam feito conosco? Mas o Senhor não permitiu. O Senhor mandou os anjos na forma de soldados e vieram garantir o nosso livramento. Eu estou muito feliz dizendo isso para você, testemunhando dos feitos do Senhor. O nosso Deus, Ele faz, Ele age, Ele opera por nós. Ele é o mesmo, Ele não muda. O Senhor ainda hoje, Ele interfere nas nossas necessidades. Seja qual for a causa, a necessidade que você esteja passando, creia no seu Deus. Confie, Ele manda dos céus o livramento. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos surpreende. A sua presença é uma bênção na nossa vida, nos surpreendendo. Creia, confie, Deus tem anjos, guerreiros, soldados, valentes para pelejar por nós. Na luta, na causa que você está enfrentando, clame e confie que o Senhor vai aparecer. A forma que Ele vai mandar o livramento, nós não sabemos. Poderemos ser surpreendidos. Deus pode trabalhar com a ferramenta que Ele quiser, mas Ele trabalha por nós. Deus abençoe a sua vida. Deus te guarde. Deus te proteja. Deus te dê a oportunidade de você crescer em experiência com Ele. Deus abençoe, meus amados.